Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Muito boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma live, mais uma ação aqui do Projeto Emoções Sem Fronteiras. Eu sou Wesley, psicólogo, parceiro aqui do projeto. Vocês devem estar estranhando, né? Da outra vez eu estava do outro lado, né? A Bruna estava aqui pelo projeto e eu estava como convidado. Hoje a gente está fazendo diferente. Hoje eu estou entrando aqui pelo projeto e a Bruna vai entrar como convidada. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal ir chegando. A Bruninha aí entrando também. Domingão. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, que na minha prática clínica eu tenho percebido que as pessoas têm tido bastante dificuldade com esse tema, trazem muito no consultório para desenvolver, para trabalhar, a questão do planejamento e da organização, né? Construção dessa rotina, construção de hábitos, de manter o foco. Dário, boa tarde, Dário, tudo bem? Seja muito bem-vindo, continue aqui com a gente. Já já a gente começa, a gente só está aguardando um pouquinho para o pessoal ir entrando. A Bruninha já entrou. Boa tarde. Vamos acolhendo o pessoal, vamos esperando o pessoal entrar um pouquinho, a gente já começa. Aguarde aqui a gente. Eu vou pedindo para quem já está chegando, vá convidando outras pessoas. Tem aqui no cantinho, ó, aqui no cantinho da tela de vocês, tem tipo um aviãozinho. Você clica aqui e manda para os seus contatos, pros seus seguidores. E bem no cantinho aqui também do lado direito, acho que é do meu lado direito mesmo, é. Aqui do lado direito tem o coraçãozinho. Vocês ir apertando esse coraçãozinho ajuda que a live chegue até outras pessoas, né? E o aviãozinho também. Vamos lá, vamos chamar a Bruninha. Fazer uma transmissão ao vivo com Bruninha. Vamos lá. Isso. Agora aguardando a Bruninha aceitar pra gente começar. Oi! E boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está aí entrando nessa live agora. Deixa eu colocar Bom, aqui a live. tá conseguindo me ouvir Deixa eu bem? só. Eu estou. Deixa eu só fixar o nome da live aqui. Vamos lá. Hoje eu vou ficar um pouquinho escuro aqui, mas vai dar Essa certo. organização. Hoje nós vamos falar sobre uma organização, sobre planejamento, quanto isso é importante, né, para a nossa vida, isso é importante para o nosso dia a dia, para a gente estabelecer uma rotina que tenha mais a ver, né, com você, que tenha sentido para você, né? Muitas das vezes a gente tem essa organização, mas é uma organização que ainda não está te levando para aquele objetivo que você deseja, né? E eu acho que eu vejo muito isso. As pessoas, eu acho que até você colocou, né, na sua caixinha, responderam isso. A dificuldade de você ter o foco, a determinação para você continuar a sua rotina, né? Às vezes você chega até a fazer a organização, escrever no papel e não dá seguimento, né? Isso é muito comum. Mas e aí, Wesley? Você teve algumas questões? O Wesley, para quem não sabe, ele abriu lá no Instagram dele alguma caixinha para a gente receber, né, as sugestões, as dificuldades, entender também quais as dificuldades de vocês para a gente ter uma live mais assertiva com vocês para poder trazer o melhor conteúdo, né? Vamos lá. Fala pra gente. Eu coloquei lá, tiveram algumas dúvidas, né? Algumas pessoas colocaram ali algumas sugestões do que falar, do que a gente abordar. É bem interessante. O pessoal falou um pouco do foco, né? Da dificuldade de eles conseguem construir a rotina,
consegue planejar e organizar, mas não consegue colocar em prática. Que às vezes a dificuldade maior deles é de colocar, planeja, organiza, mas não consegue colocar em prática, né? Tem Uhum. gente que falou da procrastinação, que devido à procrastinação não consegue ir para ação, né? Às vezes Uhum. uma pessoa também que falou muito que eu consigo mentalizar, mas eu não Uhum. consigo ir para ação. Tenho uma Uhum. vontade, mas eu não consigo concretizar essa vontade. Como é que vocês podem me É. ajudar nisso? Beleza, Uhum. então pode deixar que a gente vai falar melhor sobre isso domingo. Que legal, que bacana. Ter essa organização, ter um planejamento, ele é nosso. Isso é nato do ser humano. Nós convivemos com isso desde os primórdios. Então, por exemplo, se uma pessoa lá nos primórdios vai caçar, ela vai buscar uma melhor estratégia, ela vai planejar aquele passo. Então, é nosso isso. Isso é nato, né? O que se perde é que agora nós temos mais facilidades. Nós temos as redes sociais, nós temos o telefone, a gente tem mais distratores. Isso no foco, dentro do foco, estudando o foco, a gente chama isso de distrator. Então, o foco, ele acaba que vai dispersar o que a gente almeja. E o nosso cérebro, a dificuldade é muito essa questão de curto prazo e longo prazo. E aí a gente fica numa batalha constante e diária para poder, por exemplo, ler um livro, terminar um livro, ou entrar numa academia. Aí então as pessoas falam, não, mas com motivação, com foco, com força de vontade, você vai conseguir, basta você querer mudar. A gente ouve muito isso, né? Não, é porque você não quer mudar, é porque você não quer. Então, o nosso cérebro, ele aprende de duas formas. Ou repetidas, né? Então, você fazer inúmeras coisas várias vezes, aquela determinada coisa. Então, você vai aprender por repetição ou por um grande impacto emocional. Que geralmente é aquele ditado que a avó falava, né? Se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor, né? Então, é basicamente isso. O que acontece? Na organização, como eu já falei, é uma coisa que já vem dos nossos ancestrais. O que a gente precisa é começar a organizar isso para usar esses benefícios que a gente tem, porque hoje está tudo muito fácil, está tudo muito palpável, está tudo muito na mão. Então, e aí vem esse avanço de tecnologia também que nos obriga a ser multitarefas, a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Eu acho que você também se depara com isso, que, para quem não sabe, o Emoções Sem Fronteiras nasceu de psicólogos, mas não só psicólogos, né? Antes de sermos psicólogos, a gente também desempenha várias funções, e todo mundo em casa é assim também, né? Então, nós somos humanos e aí a gente precisa o quê? Buscar sempre ser a nossa melhor versão, não a versão do outro, né? Porque muitas das vezes a gente fala assim, nossa, que bacana, fulano tá conseguindo na academia, fulano tá conseguindo bater meta, e eu tô parado, parece que eu tô estagnado, aí vem aquela sensação de culpa, sensação de fracasso, e aí a pessoa, de repente, ela quer mudar mesmo, ela tem a força de vontade, ela tem a, o motivo, ela tem motivos para agir, mas se ela não parte para o campo da ação, isso dificilmente vai se concretizar. Eu acho que é muito comum as pessoas começarem, né, a querer essa mudança, mas por alguns recursos que não tem ou que não consegue perceber, ela acaba se auto-sabotando, né? Mas na verdade dentro de nós nós temos um cérebro fascinante que pode ser o nosso maior aliado, né? E não o nosso pior inimigo. Com certeza. E às vezes também, Bruna, é importante às vezes, a gente falar, porque às vezes a pessoa coloca como foco, como objetivo, traçar um planejamento e uma organização de, às vezes, coisas que não fazem muito sentido para ela, né? Então, às vezes, é Uhum, importante pensar se aquilo que está colocando dentro dessa organização, dentro desse planejamento, faz sentido, né? Se aquilo chega para a pessoa, porque às vezes é essa a dificuldade que não está conseguindo praticar, de colocar na ação, né? uhum, Tipo, depois eu planejo, mas depois eu não vou para ação, porque depois, será que eu queria fazer isso mesmo? Será que eu gosto disso uhum, mesmo? Então, às vezes, exatamente. buscar entender um pouquinho da intencionalidade dessas ações que foram planejadas antes da Uhum. planejação. Isso, exatamente. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter
em mente é o porquê que eu quero fazer isso. Por que que eu quero tanto buscar determinada coisa? Por que que eu quero tanto conquistar? Então, tem que ter ciência do que você realmente quer. Então, você tendo esse propósito, você sabendo do seu objetivo, se torna mais fácil essa questão de organização. Então, se torna mais fácil a pessoa elaborar uma estratégia, elaborar um plano para poder ir para o campo da ação. Porque às vezes não adianta também você querer fazer, faz de forma meia boca, não vê aquele resultado, se desmotiva e volta no ciclo anterior. Isso está organização e o planejamento, ele está muito ligado com essa questão de rotina, com questão de hábito, a procrastinação, é um emaranhado, né, na verdade, que disso tudo. Então, a procrastinação, propósito, falta de foco, distração demais, que a gente vem trabalhando em meio a 24 horas, precisando ser suficiente, buscando sempre desempenhar vários papéis, mas o que a gente precisa de primeira instância é ter autoconsciência. É o parar e virar o foco. O Daniel Goleman fala que a gente tem... Ele tem um livro sobre o foco, eu estou lendo ele atualmente, e ele fala que nós temos 3 tipos de foco. Foco no eu, que é o que eu quero, o que eu sinto, o meu corpo, a minha experiência. É o foco no outro, que é isso que nós estamos fazendo, nós estamos tendo foco em mim, foco em você, então é foco no outro, quando eu estou ali presente, conversando com alguém, e o foco no mundo, o que anda acontecendo ao meu redor. Então, são essas tríades que precisam estar alinhadas, precisam estar em equilíbrio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é foco em você. O que você realmente quer? É para você isso? É para o outro? Faz sentido para você? Ou está fazendo sentido para o outro? Está se comparando com quem para querer isso? Ou será que isso é seu? Né? Porque às vezes na nossa viagem pela vida a gente pega bagagens que não são nossas, né? E isso existe muito, né? Então é importante a gente ter essa questão do foco, né? Pode falar. E esse foco também vem com consequência também do processo de autoconhecimento, né? Exatamente. Esse foco no eu é basicamente isso, é o autoconhecimento, a autoconsciência. Então você precisa entender o para que você quer, né? Qual que é a finalidade disso tudo? Para quem que é isso, né? Que vai nos ajudar a ter mais clareza. Você tendo mais clareza, você consegue ir destrinchando todo o seu objetivo, fazendo todo o percurso antes. Então, vamos, sei lá, vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil para o pessoal. Dá um exemplo aí, o que você quer agora, Wesley? Vamos falar de você, vamos te ajudar. Coloque aí o que você tá, sei lá, o que você quer fazer, ou que você precisa ter mais organização, enfim. Na minha vida, você fala? Isso, na sua vida. Não você psicólogo, você pessoa, você Wesley. Vamos pensar. Planejamento financeiro. Você não tem planejamento financeiro, gasta demais, gasta de menos, não sabe onde gasta. É isso? Isso. Eu até tento ter um planejamento financeiro, mas não consigo. Entendi. Vamos lá então. Na sua família, o pessoal sabe fazer esse planejamento? Tem alguém que conhece a respeito disso, que você, vamos dizer, possa se espelhar? Ó, só Verônica, boa tarde. Maíra, boa tarde também. Vamos lá. Na sua família, você foi criado numa família que tenha esses princípios de estar planejando os passos e tal, principalmente isso que você está falando, de dar esse planejamento, de fazer esse planejamento. Alguém da sua família faz? Não. Tá aí, o primeiro ponto está aí. Então, a gente aprende muito no nosso ambiente. Então, é uma coisa que você não aprendeu. Então, é uma coisa que vamos comparar, que é um hardware de um computador. É um aplicativo que você precisa instalar em você. Isso não veio de fábrica, digamos assim, né? Então, você precisa buscar quem faz isso.
Então você vai precisar se planejar primeiro, o que você quer dentro do planejamento. Qual que é o seu objetivo com esse planejamento? É só a questão de saber quanto você está ganhando, quanto você está gastando, é questão de querer fazer outros tipos de investimento além da poupança, ou é começar a poupar, tem que saber qual que é a finalidade. Eu quero fazer um planejamento estratégico de finanças. Para quê? Qual que é a finalidade? Né? Então você precisa, já é uma coisa que você já vai te despender uma energia, porque o nosso cérebro ele é totalmente poupador de energia. E a gente não, o nosso cérebro ele não quer gastar energia, mas nosso corpo ele não nasceu para ficar parado, né? Então é uma dicotomia muito grande. Pensa só, o seu corpo ele precisa estar em movimento. Antigamente lá na pré-história a gente caçava, então a gente tinha que ir em busca disso, a gente estava em constante movimento. E o nosso cérebro ele foi feito para ficar em stand-by. Se você não quiser, olha o quanto é bom não fazer nada. Então, veja só, você não querer fazer nada, você não vai gastar energia nenhuma. Porém, você está ficando estagnado e isso traz sérias consequências, né? Ó, a Verônica está aqui falando, o planejamento familiar da minha família sou eu que faço, sou bem econômica. Isso é ótimo, que bom, que bom. Porque não são muitas pessoas que fazem isso, né? Então, no caso do ESA, que a gente pegou aqui para dar como um exemplo para vocês, essa questão de planejamento financeiro. Para que você quer saber, para que você quer ter esse planejamento, Wesley? Para que eu quero ter planejamento financeiro? É. Primeiro para ter mais domínio do que eu ganho, né, da minha renda. E segundo, eu organizar melhor como que eu lido com as minhas finanças, né? Bacana, você já tem um porquê. Então, você vai buscar pessoas que possam te ajudar nessa caminhada. Então, você vai procurar livros, você vai procurar no YouTube, tá cheio repleto de cursos gratuitos. Tem, acho que os mais, não sei se você conhece, né? Ou tem o Tiago Nigro, que é o primo rico, que ele fala bastante sobre finanças, sobre investimentos. Tem a Natália Arcuri, que também fala bastante disso. Né? Então, tem vários conhecimentos e várias formas para você fazer isso. Você vai escolher um. Vamos supor, eu quero fazer hoje, então, para eu ficar mais próximo disso, eu quero ler um livro. Então, beleza. Você vai buscar qual livro que você quer e você vai destrinchar isso, para destrinchar esse conhecimento. Mas, primeiro, antes de tudo, desse objetivo que você colocou, é olhar a sua própria finança. Então, beleza, eu sei que eu vou precisar verificar, mas eu não paro para olhar. Então, por isso, você não tem o quê? O planejamento. Se você não tem um planejamento, você precisa, em algum momento, se situar e falar, não, para, é aqui, agora, eu não sei o que é um planejamento, eu não tenho. Eu preciso, porque eu quero entender quanto que eu ganho, eu preciso entender para onde está indo meu dinheiro, eu quero entender onde eu posso poupar para ser melhor, é o que eu quero. Você focou no seu eu, você tem o seu objetivo. Então, aí você vai começar a fazer o seu pequenos passos, porque muitas das vezes, Wesley, a gente quer mudanças muito bruscas, 8 ou 80, porque eu quero passar de uma pessoa, vamos supor, que não entenda de finanças, que não tenha o planejamento estratégico, a uma pessoa que investe R$300, R$400 por mês. Não é assim. Né? Então, o seu começo de vida, por exemplo, foi de não ter uma família que falasse sobre isso, que é uma coisa que a maioria dos brasileiros não fazem, não se tem planejamento financeiro, a maioria dessas pessoas. Então, você vai instalar no seu cérebro isso, né? Isso, exatamente. É uma coisa que se falava antigamente, era muito tabu, né? Falar sobre isso. Então, você precisa, o seu foco, direcionar ele a isso. Mas, Bruna, tem um barzinho ali, tem um lanchinho aqui, e as coisas vão se perdendo, né? E aí você precisa se relembrar. Pera, mas qual que era o meu foco? Qual que era o meu porquê? Qual que era o meu objetivo? Não tem fórmula. É óbvio, as coisas são óbvias e geralmente as pessoas querem uma mágica, qual que é o segredo, e o que eu posso fazer. Não existe, gente, não existe. A organização, o planejamento, ele vai existir de forma diária, de forma contínua, é isso que vai ter, se você vê a longo prazo, você vai ver os benefícios, mas a curto prazo você vai achar que é perda de tempo.
Então, Aham. eu vou trazer Vai achar essa. que eu tô falando das finanças. Às vezes vai pensar assim, eu vou ficar me privando de tal coisa. Não, mas Uhum. não é se privar, é pensar que é por um outro fim, né? Isso, exatamente. É essa questão de olhar o nosso cérebro, a questão de longo prazo, porque a curto prazo você vai achar sempre que é um desperdício pegar e poupar alguma coisinha, né? Ó, a Verônica está aqui, muito boa, estou dividida. Olha, ó, os conteúdos são bons, então, né, a gente está aqui para auxiliar, mas fica tranquila, se Ela falou a que é gente responsabilidade, olha que bacana. então, super bacana. Ela ser a responsável por fazer a contabilidade da casa, isso é bom, né? Porque isso é raro, né? Da família, isso não é algo que se fala. Dinheiro é muito tabu ainda também, né? Assim como planejamento, organização, né? Então, essa mudança que a gente precisa ter, ela tem a questão de pensamento mesmo, de olhar e saber o que você deseja, quais são as mudanças que você verdadeiramente quer, porque senão não vai fazer sentido, né? Eu Uhum. acho que isso tem a ver muito com essa questão que você trouxe, que é a questão do autoconhecimento, de autoconsciência, de de focar no aqui e agora. E aí? Eu costumo falar que eu me trouxe até aqui. Todas as minhas escolhas e não escolhas me fizeram estar aqui, né? E aí? Será que eu estou num caminho legal? Será que eu não estou? Será que eu posso refazer meu caminho? Fé, toda a família, amo contas. Nossa, que ótimo. Importante, né? Ó, vou ter planejamento, seja em qualquer área, muitas das vezes alivia as preocupações e ansiedades. Com certeza. É muito importante, Uhum, eu vejo muito isso no consultório, né? Assim, as pessoas chegam com muita dificuldade de se planejar, de se organizar, e por consequência disso vem muita ansiedade, né? Vem muito uhum, o medo de não dar conta, o medo do amanhã, por falta, às vezes, de planejamento, né? É muito exato. incerteza, muito desespero, né? Uhum. E Impotência, que, às vezes, não sabe lidar com a frustração e impotência, é por conta uhum. da falta de planejamento mesmo. Exato, porque acho que a gente falou sobre rotina em algumas semanas passadas, a importância, né, dessa rotina. E é justamente isso, é ter o controle, né? Quando você tem organização, você sabe onde você está, você sabe para onde você vai, você consegue ter mais controle daquilo que está por vir, né? Porque você sabe quais são os próximos caminhos, se você sabe o seu objetivo, é exatamente como você pode ter que fazer uma viagem. A primeira coisa que você vai fazer, quantos quilômetros, quanto tempo eu gasto, quanto de gasolina eu gasto, como que eu vou. Então você vai começar a ter argumentos, né? Ó, não pode ter medo, tem que ter certeza no que vai, né? No que vai fazer exatamente isso. Então, quando você começa a planejar esse passo, você vai abaixando o seu nível de ansiedade, você vai abaixando o seu medo, porque as preocupações e os medos, eles vão se dar em sua maioria por não saber o que fazer, por não saber o que vai vir. E por isso gera tanto medo, né? Por isso gera tanta Verdade. ansiedade, o medo do desconhecido. Bruna, como é que eu vou fazer então? Porque eu tô a fim de me planejar, eu tô a fim de me organizar, eu preciso ter uma rotina melhor, porque eu não estou satisfeito com o que eu tenho hoje. E isso é ótimo, você ter essa consciência e falar assim, eu preciso mudar, porque a grande maioria das pessoas, isso, o reconhecer, né? Exatamente. O reconhecer, esse querer mudar, já nos ajuda muito, né? Que quando uma pessoa fala que quer mudar e, tipo assim, pede ajuda, nossa, é um alívio muito grande para saber que você tem a possibilidade de mudar e ela reconhece, olha, eu não dou conta sozinho, eu preciso de ajuda, eu quero mudar. Isso é bom, isso é muito gostoso. Ó, obrigada, viu, Verônica? Esses dois arrasam. Então, a primeira coisa essa autoconsciência, né? A Daiane colocou aqui, reconhecer e começar. Exato, reconheceu, eu quero mudar. Como que eu posso mudar? Você já está mudando. Só o fato de você Porque às vezes, reconhecer. deixa eu te falar uma coisa, porque às vezes a pessoa só percebe que ela está com falta de planejamento e de organização
quando sente o adoecimento. Às vezes a pessoa procura ajuda, assim, nossa, eu estou muito ansioso, estou tendo crise de ansiedade, palpitação. E aí você vai buscar a origem disso, é porque a pessoa não tem planejamento, não tem organização, não tem rotina. Então ela só foca no sintoma, né? Às vezes não consegue entender o que está levando por trás. Às vezes toma aí um chá, depois, às vezes já quer partir para meditação e não entende que às vezes pode ser muito mais simples do que ela imagina, né? Que o Exato. tratamento, né, a condução de sanar essa ansiedade, de sanar essas crises, não precisa ir para um outro tipo de tratamento que seja Uhum. mais É, dado, né? Às mais vezes agressivo, uma né? rotina. Vamos dizer. Isso, fiquei aqui pensando na palavra certa. Né? Então, quando você não sabe, quando você não. Por exemplo, quando você está numa crise de ansiedade, você não está. Não que você não está em você, mas você não está no foco no aqui e agora, no que está acontecendo. Você sente, muitas das vezes, a taquicardia, a mão suando, você treme, você sente um aperto no peito, mas o aqui e agora, o que está te levando a isso, você, às vezes, muitas das vezes, você não sabe. E é uma questão que está lá atrás, que às vezes são coisas que a gente poderia ter evitado num planejamento, numa pequena organização. Às vezes as coisas são mais simples. E é como eu estava falando antes, Wesley, essa questão de muitas das vezes as pessoas quererem ignorar o óbvio que precisa ser feito, né? Então, precisa ver essa situação de que ela é possível de ser mudada. Se ela é possível, busca mudar. Porque tratamentos são muito, principalmente esses medicamentosos, gente, o dano que a gente tem, não só físico, mas o dano que você tem no seu, falo neurologicamente mesmo, o dano que isso dá a longo prazo é muito grande. Para um processo que é doloroso na hora? É, porque um processo de psicoterapia muitas das vezes também não é fácil, né? Você vai estar exposto, você vai estar vulnerável, né? Então, e é entendível. É uma vida inteira fazendo determinadas coisas, tendo determinada rotina. Então, para você dar um chacoalhão assim e falar que pronto, tá tudo bem, não é assim, né? Não é tudo bem, né? Sim, Walter, tem muitas reações. Então, assim, óbvio que a gente não vai negar que é importante fazer esses acompanhamentos, né? Mas o que a gente está frisando aqui é a possibilidade de você tratar de uma forma menos agressiva possível, né? Óbvio que o processo de psicoterapia, falo de novo, não é um processo fácil, mas é um processo possível e, na minha visão, muito mais duradouro e em questão de aspecto de qualidade, muito melhor do que um processo medicamentoso. Não sei, o que você acha a respeito, né, Wesley? Não, claro, vou falar assim. Porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas por que vocês estão falando disso de novo? Não era planejamento e organização? É porque acaba que está tudo correlacionado, né? Uhum, E, exato. e a gente precisa falar disso. Muito pelo contrário, não é que eu seja indicação contra Uhum, a psiquiatria, não é nada disso. Só que a gente tem outros meios, né? E precisa uhum, se tratar na psicoeducação de entender que a medicação, o processo de tratamento farmacológico é atuar no sintoma, né? uhum, Na causa física, orgânica. Agora, a psicoterapia vai trabalhar na causa, na origem. O que uhum, levou a ter esses sintomas? Porque às vezes a pessoa sente sintomas de ansiedade, tem dificuldade de falar, tem dificuldade de expressar o que sente, vai guardando, engolindo os sapos da vida. Quando vê, ela já está desenvolvendo um episódio depressivo, está desenvolvendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, e aí o que ela faz? Ela procura o pronto-socorro, ela procura o pronto atendimento. E lá uhum, nesses lugares, quem vai atender? O médico. Quem vai atender? O psiquiatra. Então, o que ele vai fazer? Ele vai medicar, ele vai prescrever um medicamento para atuar naquele sintoma que você está sentindo.
Só que depois, se você atua só no sintoma, a causa não vai ser trabalhada. Então, o sintoma ele vai ser diminuído com o tempo, né? Porque esses medicamentos têm prazo para fazer o efeito. Tomado certinho durante um certo tempo, os sintomas vão ser aliviados, só que depois eles vão voltar se você não trabalhar a causa. Se você não trabalhar aquilo lá que te levou a ter esses sintomas, né? Aquilo que gerou a ansiedade, aquilo que gerou a depressão. Por isso é importante entender que o processo, que o tratamento é multidimensional, né? Precisa ser em conjunto. Mas primeiro a psicoterapia, porque é isso a gente já falou tantas vezes, mas é sempre importante ressaltar que o processo de psicoterapia, ele deveria ser preventivo, ele não deveria ser na hora da crise, na hora do Exato. sofrimento. Porque se ele fosse na hora da crise com todo mundo, não precisaria chegar na hora da crise, não, na prevenção, desculpa, falei errado. Se ele fosse feito na prevenção com todo mundo, não precisaria chegar na crise. Não precisaria chegar na emergência. Por isso, gente, que a gente tem um sistema de saúde único, o SUS, e que ele precisa ser muito valorizado. Por quê? Porque deveria funcionar lá no primário, lá nas UBSF, que tem psicólogo. O serviço deveria funcionar lá no início, lá na base. Porque aí não precisaria atuar na psiquiatria, na emergência, né? Exatamente. A Daiane colocou aqui, temos o costume de querer o caminho mais rápido, um atalho. Esquecemos o traçar, o analisar, o verificar possibilidades é importante. E é exatamente isso. Então, a organização, o planejamento, ele vai te dar não só um pouco dessa ausência de medo, ele vai te dar o controle, ele vai te dar autonomia para lidar com, às vezes, o imprevisto que pode te acontecer. Então, Bruna, mas eu vou planejar tudo, eu vou colocar tudo tem um horário, tudo tem uma regra. Óbvio que você vai fazer a organização e o planejamento de acordo com a sua vida, com os seus objetivos. Não é questão de impor, mas é questão de verificar, de te mostrar que a longo prazo isso funciona. Né? Então a gente ignora essas questões porque a gente quer, o nosso cérebro quer o quê? O resultado rápido, o resultado de curto prazo. E isso não existe. Essa é a grande sacada, é o pulo do gato, eu gosto de dizer. Porque a todo instante, nosso tique e o teco vai tá aqui. Não, eu quero emagrecer ou enriquecer agora. É agora. Né? Mas para ontem, se possível. Mas isso não existe. É um trabalho, já ouviu aquele ditado que de grão em grão a galinha enche o papo? É devagar que se chega ao longe? Tudo isso é dito com um fundamento, não é só um ditado popular. Né? Que se você parar e for analisar aí esses ditados, você vai perceber que o quê? Toda mudança ela vai gerar de um pequeno movimento que você fizer. Então, independente do passo que você quer dar, independente do objetivo que você quer, você precisa se organizar para chegar lá. Porque senão, se você nem sabe qual caminho que você quer, e aí, para onde você vai? Cuidado, porque às vezes você pode chegar num lugar que você não queria chegar. E quando você sabe, não, eu quero determinada coisa, cara, o fim você sabe. Você precisa só organizar esse meio. Porque é muito mais simples, muito mais fácil e cômodo colocar aquelas famosas desculpas. Mas eu não fiz porque meu pai pensava assim, ou eu não fiz porque minha família não me dava aquele apoio, eu não fiz porque eu não tinha dinheiro, eu não fiz porque eu não tinha recurso, eu não fiz. Mas quando você vai ver, a culpa realmente é sua. Você está onde está hoje devido às suas escolhas. E se você não gosta, você não tem que culpar o outro. Você tem que culpar a si mesmo. E fique feliz porque agora você se deu conta que você não está no caminho que você queria, mas que ainda há tempo para você começar. Né? E muita gente... Que essa culpa seja transformada não numa culpa paralisadora, né? Mas numa culpa que te motiva a fazer diferente, né? Exatamente. Então, assim, é querer essa mudança e fazer a mudança. Não adianta você querer. Né, Bruno? E não é fácil, né? A gente reconhecer que a gente está fazendo errado não é fácil, né?
olhar para os Uhum, nossos hábitos e reconhecer que esses hábitos não estão legais, não estão adequados. Pensar assim, uhum. olha, se eu quero conseguir chegar até um lugar que eu desejo, eu preciso mudar esses hábitos, senão eu não vou Uhum. conseguir. E sair dessa zona de conforto é um processo difícil, né? Isso, exatamente isso. Então, assim, se você quer, por exemplo, vamos voltar aqui para você. Você quer poupar, você quer conhecer mais, ter mais controle do que você gasta, primeira coisa, você vai olhar o seu extrato bancário. Você vai buscar um modelo de planilha para você se organizar. Você vai buscar um aplicativo para você ver, estar mais acessível para você ter acesso às suas contas, para você ter acesso ao seu controle de gastos. Né? E dali a pouco você vai ter o seu controle. Ah, Bruna, agora eu sei tudo o que eu ganho, o que não, o que eu posso mudar, o que eu não posso, agora eu quero poupar, eu quero investir. Daqui a pouco você já está dando passos maiores, mas de começo você precisa olhar para si primeiro. Qual que é o primeiro passo? É olhar para si e falar, e agora? Para onde eu quero? Por que eu estou olhando tanto para mim? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus anseios? É com o primeiro passo que a gente precisa. E geralmente o primeiro passo é o mais doloroso? É. Porque muito deles é o olhar para nós mesmos. E é o que a gente não faz. A gente não olha para nós. Muitas das vezes a gente vive nessa ilusão de olhar o outro. Nossa, a grama do vizinho é mais verde, né? Então sempre tem, né? Então é buscar entender que a nossa vida ela é pautada no que a gente deseja para nós mesmos, né? Então a minha vida não vai ser igual ao do Wesley. Não é porque a gente tem a mesma profissão em comum que vai ser tudo flores para todo mundo, que vai ser só espinhos para todo mundo. Né? Então, todo mundo está aqui numa passagem de forma única, de uma forma singular. Então, não adianta a gente ficar comparando caminhos. Ah, Bruna, mas fulano de tal, porque eu quero saber como que tá minhas finanças, mas eu vi um cara que ele tem milhões de seguidores, faz lives, o cara rende tantos por cento, o cara poupa bastante. Ele começou assim, ele começou pequeno. Para ele chegar onde chegou, é devagar, é uma coisa que vai diariamente. Então, vale Uhum. a pena ter essa organização? Vale a pena ter esse planejamento? Com certeza vale. Você vai ter você vai diminuir sua ansiedade, você vai diminuir essa questão de estar sempre voltada a sua visão para o outro. Então, você vai estar mais focado em você. É uma angústia, né? Isso, exatamente. Então, a Daiane colocou, cada um tem o seu tempo, exato, cada um tem o seu tempo. Então, assim, Nossa, isso é tão... exato. Então, é porque, não, mas fulano tem tantos anos e já conseguiu isso, conseguiu aquilo, a minha vida tá parada. E muitas das vezes, essa autoconsciência, eu gosto muito de dar esse exemplo, que é bom a pessoa fazer, que ela é prático, e você, tipo assim, você mesmo se dá o tapa na cara. Que é o colocar no papel o que você tem até hoje. Quem é você? Você coloca no papel, escreve. Ah, Bruna, mas eu não. Não. Às vezes a gente fica meio com receio, né? Mas é ali no escrever, sem pausa, escreve, sim, só escreve, deixa fluir aquilo. O que você tem? E coloca o que você queria ter. Mas primeiro coloca o que você tem. Então você vai ver que quando você se depara, você preencheu uma folha inteira de coisas que você tem. E que às vezes nós não valorizamos, porque a gente está como? Olhando para o outro, né? Então, esse O que falta, exercício. Oi? sempre olhando para o que falta, né? E não para o que já tem, né? Isso, exato. E às vezes o recurso que você acha que você não tem e o outro tem, na verdade você tem e você está com ele adormecido em você. Você precisa aprimorar, né? Então, faz esse exercício, se você puder, né? Tem, antes de começar esses outros passos de organização, de se planejar, de como você vai traçar esse caminho, dê uma pausa e escreve o que você tem até hoje, quem você é. Então, você vai ver que você tem recursos dentro de você que você pode linkar com alguma coisa que pode te ajudar a dar mais um passo em busca do seu objetivo. Então, isso é muito importante, né? Então, como organizar essa rotina agora em dias de pandemia? As pessoas estão falando assim, Wesley,
Antes da pandemia, eu tinha tanto tempo, eu reclamava que eu não tinha tempo. Agora eu tenho muito tempo e não sei o que fazer com o meu tempo. Então eu não estudo, eu não trabalho, eu não faço nada que seja produtivo. Então, assim, o que eu faço? Me ajuda. Vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar com a questão de não mudar tudo de uma vez. Porque aí você quer mudar tudo uma vez, aí você não tem o resultado que você queria, você vai ficar frustrado e vai voltar aquele ciclo anterior. Então, pega uma coisa que você queira. Ah, Bruno, eu quero ler, vamos supor, eu quero ler nessa pandemia, eu quero aproveitar para ter algum tipo de conhecimento, eu tenho um livro ali que eu peguei emprestado, tem um tempão e eu não consigo. Lê 2 páginas por dia. Programa no seu telefone ou coloca um lembretezinho. 2 páginas por dia. Ah, Bruno, é muito pouco. Gente, não é pouco, né? Não é Se pouco. você for, tá valendo, né? Exatamente. Então, lê 2 páginas por dia. Começa assim, começa pequeno. Não, você pode ler mais? Pode ler mais, mas no mínimo, leia 2 páginas. Então, dali a pouco, Uhum. você vai se conectando com aquele novo hábito, você vai estar lendo 5 páginas, 10 páginas. Quando viu, você perdeu a hora lendo mais páginas que deveria. Então, é buscar traçar metas bem pequenas para o objetivo grande que você quer. Então, vamos supor que você quer fazer essa questão de olhar mais para a sua vida financeira. Então, eu vou buscar agora uma planilha que eu possa fazer para eu montar. Então, hoje você monta uma planilha. Ah, Bruna, mas só montar uma planilha? Monta. Vai lá e faz isso. Né? Não, não vai subestimar também. Ah, isso aí é muito pouco, isso aí é muito simples. Não, se fosse simples, você já estava fazendo há muito tempo. Né? Então, dá uma parada e olha um passinho de cada vez, como a Daiane colocou, um passo de cada vez, sem passar a carroça na frente dos bois. Exatamente isso. Então, se eu quero lá no futuro ser uma pessoa que investe, que tem poupança, que sabe o que ganha, o que rende, o que perde, etc., começa hoje. Ah, então hoje o que eu posso fazer hoje que pode me levar lá naquele objetivo? Ah, hoje eu posso ver um vídeo que possa me instruir a tomar conta do meu extrato bancário. Uhum. É um Não, passo. eu já fiz algumas coisas. Outra coisa, assim, ó, Uhum, por exemplo, essa é uma questão que já me incomoda há algum tempo, mas uhum, agora já não está só incomodando, eu estou indo para ação. Por exemplo, eu tirei, principalmente agora, nesse momento de pandemia, eu tirei muita coisa para economizar o máximo que eu puder. A palavra que eu queria usar era assim, minimizar custos. Então, eu olhei para a uhum, minha rotina, eu olhei para os meus hábitos, olhei para as uhum, minhas necessidades e pensei, eu preciso disso agora? Isso é uhum, necessário para mim agora? Eu posso reduzir isso? Ou também eu posso abrir mão dessas coisas nesse momento para esse outro benefício, que é o controle uhum, das minhas finanças, que é uma coisa que me incomoda muito? Posso. uhum, Então é isso que eu fui fazendo. Eu diminuí custos em tudo que eu podia, sabe? uhum, Ah, deixei de, às vezes, pagar uma internet que eu pagava de X reais, sendo que de uma outra operadora X eu posso pagar menos reais. Então, uhum, assim, primeiro eu olhei para os meus hábitos, olhei para o meu consumo, olhei para as minhas necessidades e uhum. já estou indo devagarinho. Agora, tem coisas que eu não consigo mudar de um dia para o outro. Sabe assim? Exatamente. Uhum. É exatamente isso. Então, é olhar, geralmente todo mundo tem um iFood, um Uber Eats instalado. Então, pega, eu fiz a planilha. Então, agora o que você pode mudar? Ah, eu tenho 2 aplicativos ali. Apaga. Qual que é o problema? Ai, dá até uma dor no coração porque eu tinha um cupom que não sei o que eu ia poupar. Não, tira. Você não ia poupar, você ia gastar menos, mas de toda forma você ia gastar. Então tira o aplicativo. Então você vai começar a fazer os seus hábitos que eram fáceis se tornar difíceis. E aí vai ser mais difícil para você voltar, vamos supor, a pedir uma pizza pelo Uber Eats ou pelo iFood, que era mais cômodo. Por quê? Você vai ter que baixar o aplicativo de novo, você vai ter que recadastrar, você vai ter que buscar o seu endereço de novo. Vai ter todo um processo. Então, é pegar aquilo que era fácil e tornar ele difícil. Então, quando você busca esse caminho mais fácil, a gente, para cair na tentação, é um pulo. Então, você tornar o seu caminho mais difícil mesmo. Então,
olha que ótimo, você já está mais avançado, você já tirou todos, já olhou para o seu gasto, já fez essa autoconsciência, já mudou gasto. Então, coloca o próximo passo, de repente, pode ser colocar na planilha tudo aquilo que você fez. O próximo pode ser planejar todo um mês, ou todo um semestre, ou todo um trimestre, ou toda semana. Então, é Uhum. destrinchar o seu objetivo em pequenas partes. Ah, Bruna, mas é muito pequeno, é muito pouco. Gente, não subestima o poder das pequenas vitórias que você pode ter. Ah, Bruna, mas eu economizei só R$ 50. Que ótimo que você economizou R$ 50. Pensa se você não tivesse economizado nada, né? Então, a gente tem essa de subestimar também, né? Nossos poderes. Ah, a Daiane Bruna, vamos. colocou aqui. Pode Ah, falar. A deixa eu ver. Daiane colocou aqui um. Buscar conhecimento, pois às vezes deixamos de fazer porque desconhecemos, mas nada é impossível. Com certeza. Exato. Do tempo, administração do tempo, porque às vezes o que atrapalha muito na organização e no planejamento é essa administração do tempo, né? Muitas pessoas Uhum. me queixam disso, a dificuldade de administrar o tempo. Principalmente agora que muitas pessoas estão ficando mais tempo em casa e têm ficado com tempo a mais, né? Uhum. Aí é uma questão que é bem bacana você trazer, porque o povo fala assim, ah, mas eu não tenho tempo nenhum, eu não consigo, eu não posso, não dá, não tenho tempo, não consigo fazer agora. É a questão que entre nós, em comum, o que que nós temos, além da nossa profissão em comum? Nós temos 24 horas. Isso é universal para todo mundo. Então, eu queria que me explicasse, então, como Bill Gates consegue fazer o que faz, como que ele conseguiu fazer tudo isso? Ele tem 24 horas também. Então, é questão de estabelecer prioridades no nosso dia a dia. É essa Voltar, questão, exato, eu e acho. voltar a essa questão, e voltar a essa questão de autoconsciência. Eu vou vir para cá mais um pouquinho, porque está muito escuro. Voltar a essa questão de autoconsciência. Você não tem tempo, você não quer. Qual que é a sua Aham, prioridade? A questão está vontade, né? aí. Qual que é? Qual que é a minha prioridade? Qual que é a desculpa que eu venho me dando? Né? Então, buscar essa questão de olhar para si e ser, como que eu posso dizer, ser verdadeiro consigo mesmo. Então, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Por que que umas pessoas têm sucesso, outras não? Porque, de repente, uma se organizou melhor. Porque, de repente, uma pessoa começou com um pequeno passinho. Então, não, eu volto a dizer novamente, as pessoas querem mudar a vida do dia para a noite. Então é buscar esse, Respeitar esse a coisa e respeitar o seu processo, né? O seu tempo. Exatamente. E então, assim, e não pegar essa questão, porque muitas das vezes também as pessoas pegam essa questão, ah, mas tudo tem um tempo, eu vou no meu tempo, e também deixa ir fluindo, deixa ir passando e vai largando, e vai, na verdade, postergando as suas ações. Então, estabelecer a prioridade que você realmente deseja, e se realmente aquilo que você precisa fazer não depende de você, mas do outro, aí tudo bem. Eu entendo essa questão de não depender de mim, de fluir e tudo. Mas estabelecer a prioridade que você quer e não ficar com essa desculpa. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não consigo me organizar. Gente, quem não sabe, hoje nós temos o Google. Então, busca no Google as formas que você tem para se organizar, a forma que você tem para fazer um novo hábito. São pequenas, gente, são pequenas passos, são as pequenas vitórias que você vai fazer no seu dia a dia, Eu ia te né? perguntar isso, né? Esses recursos, né? Que hoje a tecnologia está aí, né? Então tem muitos aplicativos, tem planilhas, tem Uhum, vídeos, tem as redes sociais. Usar a exatamente. tecnologia para conduzir nessa mediação, né? Uhum, usar o que você tem a seu favor, né? Porque muitas das vezes a gente busca algo mirabolante, que eu preciso disso para acontecer, e na verdade aí você de repente consegue aquilo que você queria, mas ainda não é aquilo. Aí você vai vendo que é desculpa que você vai colocando para si mesmo. Então estabeleça essa prioridade. Ah, Bruna, eu não consigo porque eu tenho filho, porque eu tenho pai, porque eu tenho mãe, porque eu tenho esposo, porque eu tenho. Não. Você tem todo mundo.
né? Então, para de dar uma desculpa, porque quem realmente quer, ela vai lá e faz. Ah, Bruna, mas Sabe é que muito difícil. me lembrou aqui, eu vi uma charge esses dias que eu achei tão interessante. Era 4 quadrinhos assim, a pessoa falava, reclamava, aí o outro dava uma sugestão lá para fazer. Aí lá reclamava de novo, dava outra sugestão. Aí no finalzinho, a pessoa que reclamava fala assim: para de tentar me ajudar, eu quero reclamar. Exato, Então, porque tem gente que é assim, né? Só vive reclamando, só vive vendo o lado negativo, que só tem uhum, a percepção negativa e pessimista das coisas, né? exato. A fantasia de querer mudar, ah, eu quero mudar. Não, na verdade, você está querendo reclamar, né? Então, precisa parar de dar um pouco essas desculpas e começar a ter uma compostura de realmente que você é o autor da sua vida. É você que quer determinado objetivo, então não espera o outro fazer por você, porque isso não vai acontecer. Então, É se verdade. é você que quer, então é você que tem que correr atrás. Ah, mas eu não posso porque a quem eu tô do meu lado agora não consegue, não entende. Não, não é ela que quer, é você. Então é você que tem que lutar por isso. Ah, mas e o que Uhum. o outro vai achar de eu estar fazendo isso? Gente, é o que você quer ou você quer agradar o outro? Porque não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Essa é uma das coisas que não dá para ter um meio termo. Né? Ah, mas eu vou fazer, mas eu quero que o outro reconheça e que o outro possa se sentir bem. Não, eu volto a dizer, né? A gente está aqui nessa passagem de forma singular, de forma única. Então, as experiências vão ser diferentes. Então, por isso que você não pode ficar nessa de agradando todo mundo, né? Bruno, o tempo voa. A gente já está com 52 minutos. Vamos falar Caramba. um pouquinho antes para a gente encerrar sobre o contrário, né? O oposto disso. Tem gente que se planeja e se organiza demais. E aí, com isso, quando alguma coisa sai desse planejamento, sai desse controle, a pessoa se frustra. E aí vem a Uhum. ansiedade, vem a culpa, vem a angústia que paralisa. Então, como que é Uhum. isso? Como é mediar esse controle, mediar esse planejamento e essa organização para que ela não seja adoecedora também, né? Isso, porque você não pode virar uma pessoa que é refém daquilo e só pode acontecer o que foi planejado. Você está numa experiência de vida que, infelizmente, a gente não pode ter o absoluto controle, né? Então você tem que ser mais flexível, mais maleável com isso. É o que eu chamo de criar oportunidades nas adversidades. Ah, Bruno, eu programei ler e aí chegou uma visita, eu não consegui. Tudo bem, você planejou, não conseguiu. Você pode ler num outro momento, você pode ler à noite, você pode ler à tarde, você pode ler entre um intervalo do seu trabalho e receber aquela pessoa bem. É o proporcionar essa qualidade nessa adversidade que você encontrou, né? Uhum. Porque se você Usando ficar muito. Pode usando falar. aquele exemplo das 2 páginas, né? Por exemplo, Uhum, eu quero ler duas páginas. Então, se esse dia chegou alguém e eu não consegui ler, acrescenta essas 2 páginas, uma amanhã e uma depois, né? Faz o que é possível. exato. Exatamente. Então, não é porque não saiu como você planejou que não pode acontecer. Ele pode acontecer. Você só tem que mudar essa chave para o que você pode fazer diante de tudo que está acontecendo. Então, Bruna, eu estava com toda a minha vida planejada, estava tudo certo e veio a pandemia. Meu Deus, e agora? Meu planejamento, o que eu faço? Beleza, Uhum. parou, calma, respira. Você planejou, não deu certo. Mas e aí? O que você pode fazer agora para tentar restabelecer sua rota? O que você pode Uhum. fazer agora que você pode começar a continuar no seu objetivo? Né? Porque às vezes aí a pessoa também desiste, a pessoa fica frustrada. Não, porque eu planejei tudo e estava tudo dando certo e veio a pandemia e mudou tudo. Não, tudo ainda é possível. Você precisa, na verdade, mudar o seu olhar e olhar o que você pode fazer. Então, é É, mudar esse olhar de reclamação, né?
para Isso. ação, E, né? e também de ser mais flexível, né? Da flexibilidade, né? Exato, Desprender exatamente. desse controle excessivo e desenvolver mais essa flexibilidade de entender que a vida acontece no hoje, né? Por mais que a gente precise, e é Uhum. essencial se planejar e se organizar, mas a vida acontece no hoje, né? E o hoje é passível de mudanças, é passível de acidentes, é passível de outras É. intercorrências que vêm da nossa vontade, né? Exatamente. Então, infelizmente, nosso tempo aqui é muito curto, mas dá para falar muita coisa sobre isso, muita coisa mesmo, né? Mas, assim, ressaltar a importância, né? Então, os benefícios tem demais. Então, a gente falou sobre vários aqui, de fazer, de exercícios práticos, né? De autoconsciência, de escrever aquilo que você tem hoje, de ser grato pelo hoje e saber o que você deseja para a sua vida, para poder ter a consciência do que você pode mudar, de reorganizar, de reestruturar, né? Então, eu acho que não dá para fazer uma mudança brusca, não dá, infelizmente, né? A não ser que você tenha ganhado na loteria, né, Wesley? Aí tudo bem, aí você mudou, né? Mas se não, é o pequeno passo. Ah, Bruna, mas eu vou economizar R$ 10. R$ 10. Gente, é de 10 em 10 que você vai ganhando. Economiza isso numa semana, R$ 50. Economiza isso num Porque aí é mês. aquela questão da construção do hábito, né? Se eu Isso, consigo adquirir o hábito de economizar R$ 10, com o tempo eu vou conseguir economizar 20, 30, 50, isso. 100. Exatamente. Né? Exatamente isso. Ó, então nosso tempo está se esgotando, já tem 57 minutos, vamos encerrando. Agradecer quem esteve aqui com a gente esse tempo. Semana que vem a gente não tem live, né? A gente não vai fazer ação. Nós estamos já quase, não sei se eu posso falar isso aqui, né? Mas eu acho que eu já vou Vai, fala adiantar. aí. E a gente já completa um ano do projeto Emoções Sem Fronteiras. Então, olha que bacana. Muitas ações já foram feitas, muitas pessoas foram impactadas, muitas pessoas tiveram acesso a conteúdos muito importantes da psicologia, né? A gente tem Uhum. conseguido cumprir o nosso propósito. A Bruna aqui é a idealizadora do projeto. A gente está com muitas ações bacanas ainda para desenvolver. Assim que a Uhum. pandemia amenizar ou resolver, a gente vai voltar para as ações presenciais, né? Com E certeza. pessoas a mandarem para os seus colegas, para os seus amigos, conhecerem o projeto, a ajudar a gente a divulgar para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, a esses conteúdos, né? Isso, exatamente, porque é uma coisa que eu trago muito para mim e hoje eu faço isso do meu trabalho, que é organizar o seu mundo de dentro para fora. A mudança nunca vai acontecer de forma duradoura e com qualidade de fora para dentro. Isso não vai acontecer. Então, tenha esse olhar que é preciso organizar o seu mundo interno para poder ver o mundo mudar à sua volta e se organizar de uma forma mais assertiva, né? O seu mundo externo. Então, olha para si primeiro, o que você pode mudar, ver se o seu mundo tá tudo ok, se está tudo organizado, se está tudo em paz, se as suas emoções estão bem, né? Dê atenção para você e aí sim, depois você organiza o seu mundo de fora. Beleza, você já começou a falar aí um pouquinho, mas eu queria, para a gente encerrar, já está acabando, mas para a gente encerrar, eu queria que você deixasse então uma mensagem para o pessoal, né? Você que idealizou o projeto, a gente já está fazendo um ano de projeto, para você deixar aí uma mensagem para as pessoas como idealizadora desse projeto tão bacana. Bom, acho que é basicamente isso que eu acabei de dizer, né? Organizar o seu mundo de dentro para fora, que as nossas emoções, elas precisam estar em sintonia com o que nós realmente sentimos e precisamos pregar na nossa vida aquilo que faz sentido, né? Não dá para olhar a grama do vizinho e ficar se comparando, se martirizando por isso, né? Então, buscar esse equilíbrio, essa organização interna primeiro, com você, suas emoções, seus sentimentos. Né? E é isso que a gente leva. O Emoções, querendo ou não, ele prega isso. Né? De levar o quê? Saúde mental para as pessoas. O que a gente quer? Organizar o mundo das pessoas, o mundo das emoções. Então, o objetivo do projeto é esse: levar saúde mental, levar saúde emocional
Para quê? Para que você tenha qualidade de vida. Muito bem. Obrigado, viu, pela parceria. Obrigado você, é um prazer imenso. Bom restinho de domingo para todos. Gente, continua nos acompanhando aqui, que breve tem mais novidades.